Pergunta do Fabrício Esmeraldino. Qual o critério para saber se um malte é bem modificado ou pouco modificado? Fala, cervejeiros! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja. Aqui é o Daniel Dinslaken e o assunto hoje é modificação do malte. Muita gente já deve ter ouvido falar que os maltes hoje em dia são muito modificados. A grande maioria deles são bastante modificados, a gente não precisa se preocupar muito com a utilização ou com a ativação de enzimas durante a mosturação, basta uma infusão simples. Talvez muita gente tenha ouvido falar isso, talvez outras pessoas não tenham ouvido tanto. O que o Fabrício me questionou foi o seguinte: Daniel, calma aí, todo mundo vem com essa história de que não precisa se preocupar muito, que os maltes são muito modificados e que não sei o que lá, mas ninguém fala de fato o que acontece, o que significa isso. Então é uma coisa que todo mundo tem como um axioma, é só, hoje em dia todos os maltes são muito modificados. Parte dessa premissa, vai embora, faz sua cerveja e não se preocupa. É assim mesmo? Você vai ver que não é bem assim, nem todos são muito modificados. Tem sim como a gente verificar, olhando aí um certificado de análise do malte, se ele é muito modificado ou não, principalmente para a gente saber se precisa trabalhar melhor as enzimas durante a mosturação. Basicamente o que a gente precisa entender, e principalmente para quem está começando, por isso que se fala muito que os maltes são muito modificados, não precisa se preocupar, porque eu já vi muita gente que, vou fazer a primeira cerveja e a pessoa de repente não entende muito ainda sobre o processo, não sabe bem como que vai funcionar. Eu fui assim, por exemplo, já falei para vocês aqui que a primeira cerveja que eu tentei fazer foi uma Witbier. Então, várias rampas de temperatura ali sem saber exatamente como que era o processo de produção. E o fato é que não precisa complicar tanto, principalmente quando a gente tem muitas dúvidas. Então, quanto mais simples, melhor. Então, se você partir da premissa de que os maltes são, sim, muito modificados, que você precisa apenas de uma rampa na casa de 66, 67 graus, ali, uma infusão simples para fazer a sua primeira cerveja, se for uma cerveja mais comum, vamos dizer assim, uma Pale Ale, Cream Ale, alguma coisa nesse sentido, você pode fazer com uma infusão simples, tranquilo, sem se preocupar muito. E é assim que a gente dá essa dica, ou a gente dá essa recomendação para quem está começando. Daniel, já estou entendendo um pouco mais, quero saber da onde que vem essa questão aí de grau de modificação, por que o malte é muito modificado ou é pouco modificado. E o que a gente precisa saber nesse sentido? Primeira coisa, que o malte, seja de cevada, de trigo, do que for, ele tem dentro dele um endosperma. O endosperma é basicamente a fonte de nutrientes para o embrião da nova planta, que vai germinar, vai crescer, etc. No processo de malteação, o que a gente faz? A gente induz o grão a acreditar que vai formar uma nova planta. Então ele começa, a gente dá as condições necessárias de temperatura e umidade para que comece a cascata de ativação das enzimas. Aquelas enzimas, todas aquelas enzimas que a gente trabalha na mosturação são trabalhadas antes ainda, lá no processo de malteação. Então começa a quebra de amido, quebra de proteínas, quebra de lipídios, que são os nutrientes que estão dentro do endosperma, tá? O que é um malte muito modificado? Um malte onde esses elementos, proteínas, lipídios, carboidratos, são quebrados, mas um malte pouco modificado é que teve pouca quebra, ou seja, pouca atividade das enzimas durante a malteação. Então, via de regra, quando você ouve falar, o malte de hoje em dia já é muito modificado. Por quê? Dentro do processo de malteação, essas enzimas já foram bem trabalhadas e já foram quebrados os amidos, as proteínas e os lipídios. Tá, Daniel, mas como que eu sei se o malte que eu vou utilizar é muito ou pouco modificado? O que você vai precisar fazer? Tem duas variáveis que você vai poder utilizar para olhar se ele é pouco ou muito modificado, e para isso você vai precisar ir atrás, aí conseguir, junto com o fornecedor, não é difícil, um certificado de análise do malte. Tá? Com o certificado de análise em mãos, tem duas variáveis que você pode olhar para ver se ele é muito ou pouco modificado. O primeiro é a diferença entre o extrato de base fina e grossa. Esse valor tem que ser abaixo de 1,5. Se for abaixo de 1,5, é bastante modificado. Se for acima de 1,8, ele é pouco modificado. Basicamente é essa relação. Isso vai dar para a gente o grau de modificação aí dos carboidratos. Então a gente consegue já, com base nesses valores, abaixo de 1,5, muito modificado, acima de 1,8, pouco modificado. Outra forma de avaliar se o malte é muito ou pouco modificado, através da relação de proteínas. Você vai encontrar aí no seu certificado de análise ou como índice de Kolbach ou como ST-ratio, que seria a razão entre proteínas solúveis por proteínas totais. Não precisa entender muito como é que funciona isso, também não vou entrar nesse mérito, nesse detalhe, mas basicamente você vai ter esses dois valores, ou índice de Kolbach ou ST-ratio, e se ele for menor que 30%, você está lidando aí com um malte pouco modificado. Acima de 30%, o malte é bem modificado. Então, se você está com dúvida se o malte que você vai utilizar é muito ou pouco modificado, vai atrás do certificado de análise, recorre a esses dois parâmetros, que com base nos valores que eu falei aqui já dá para saber se ele é muito ou pouco modificado. E por que muita gente fala que é muito?
a maioria hoje em dia e tal, não precisa se preocupar. Porque a grande maioria, de fato, tem esses dois parâmetros acima ou abaixo desses valores, como eu falei aqui, e a gente já tem um indicativo de que ele é muito modificado. Se for, de repente, um malte novo, que não está entrando no mercado, etc., você pode dar uma olhada se de fato ele atinge isso e está como a gente fala na maioria. Um exemplo, o malte Pilsen de 6 fileiras americano é considerado pouco modificado, enquanto que o Pale e os cristais, todos eles são considerados muito modificados. Já é sabido isso, então você não precisa necessariamente, vou pegar uma receita, 4 maltes vão estar ali compondo o meu grist e eu vou atrás do certificado dos 4 maltes para olhar se os 4 são bem modificados ou não, para saber se eu posso fazer uma infusão simples, sendo que um deles vai 5% do grist, então mesmo que ele fosse pouco modificado não teria tanta influência, entendeu? Então é uma questão de simplificar, de facilitar. Claro, quando a gente quer saber mais, quer ir a fundo, dá para estudar, dá para saber, e a gente está aqui para ajudar vocês nesse sentido, para tudo ficar mais claro. E claro, quando a gente entende, quando entra na mente aquilo que a gente precisa fazer, da onde vem, fica muito mais fácil de entender e, consequentemente, mais fácil de a gente conseguir executar e executar com maestria. Certo? Espero que tenham gostado da dica de hoje. Já sabe, gostou? Deixa o curtir. Não está inscrito? Se inscreva no nosso canal. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!